É difícil, às vezes, explicar as coisas que acontecem no Brasil até para o próprio brasileiro, porque a depender justamente da sua perspectiva, a perspectiva de cada um que ele tem do que seria mais justo, justiça social, o que seria correto para o Brasil, dependendo da visão ideológica dele, ele vai ter justamente o que? Uma concepção muito particular e às vezes esquece até de se ater a determinados dados, a determinados fatos que são coisas concretas que a gente tem que analisar a, vamos dizer assim, a estrutura do país como um todo, a realidade socioeconômica do país como um todo a partir desses dados. Então veja, por exemplo, que no Brasil nós tivemos, desde o descobrimento, podemos dizer assim, uma fonte produtiva que era a nossa economia muito vinculada ao quê? À agricultura, o ciclo do açúcar, né? A grande produção de café. Mas foi só a partir, por exemplo, dos anos 70, porque estou dando esse enfoque à agricultura justamente porque é muito controvertido a ideia de você analisar até o agronegócio hoje em dia, porque muita gente é contrária ao agronegócio e, na realidade, não verifica, por exemplo, o que vem de positivo do agronegócio para o Brasil como um todo, inclusive como um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Então nós tivemos sempre essa vinculação muito forte com essa fonte econômica que é a agricultura. E sempre também se pautou a necessidade de se fazer reforma agrária. Mas a reforma agrária, na verdade, não veio a contento de fazer com que houvesse a repartição de terras e destituir de algumas famílias tradicionais em muitas regiões do Brasil os latifúndios. Isso não aconteceu. O que aconteceu é que nós tivemos ainda a manutenção de uma matriz agrícola econômica muito importante, mas a partir dos anos 70, por exemplo, com o incremento das pesquisas agropecuárias, com a fundação da Embrapa, que é uma empresa estatal importante, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, nós tivemos uma dinamização da produtividade. E com essa dinamização, o agronegócio ele foi assim, podemos dizer, favorecido, né? Favorecido muito pela a ideia de produtividade e o plantio em larga escala em grandes campos ele acabou sendo também favorecido e sendo importante para o quê? Para que o Brasil se tornasse o maior produtor, praticamente o maior produtor de soja, de milho, né? De algodão e ser um dos maiores exportadores também. Aí você pergunta, e como é que seria possível fazer uma reforma agrária se o agronegócio, as empresas que detêm a propriedade de terras para produzir em larga escala e geram emprego também, como é que se vai fazer uma reforma agrária? Então a reforma agrária poderia ser feita, por exemplo, através dos assentamentos que já existem no Brasil, né? Através dos programas de desapropriação para fins de reforma agrária em determinadas áreas, para que a agricultura familiar também tenha sua importância. Mas a agricultura familiar ela não substitui a produção em larga escala do agronegócio. Muita coisa é produzida por famílias de agricultores, por pequenas empresas de agricultores, por pequenos empreendedores, sim, que chega até a nossa mesa. Mas no supermercado, na feira e tudo mais, nós encontramos muita coisa que vem do agronegócio. Então, uma coisa não anula a outra, pode haver a coexistência. Mas o que tradicionalmente, eu até tenho que encarar esse ponto aqui, o que tradicionalmente no Brasil nunca se verificou, né, que o valor que tem a agricultura, inclusive para o próprio pequeno agricultor, não há um reconhecimento, isso foi uma tradição de muitas décadas no Brasil, um reconhecimento de que o agricultor é um agente econômico importante. Então, nós víamos sempre o agricultor com certo preconceito, né? O homem do campo sofria preconceito, restrições. Não existia, por exemplo, uma política salarial para o agricultor, porque se instituiu um sistema de parcerias, né? Entre as pessoas que trabalhavam na terra alheia, né? Plantar na terra alheia e colher e dividir o parte do que foi colhido com o patrão. Isso foi um erro histórico que nós tivemos no Brasil. Muitas lutas camponesas existiram justamente porque para haver um reconhecimento do agricultor como um trabalhador, tal qual o trabalhador urbano, né, que tem a sua carteira assinada, etc, etc. Mas ainda existe muitos que não têm um reconhecimento, que não estão, que vivem ainda em sistema de parcerias, que não têm os direitos reconhecidos. Claro que depois que ele comprova o tempo de trabalho na agricultura, ele pode conseguir a sua aposentadoria, uma aposentadoria especial para trabalhador rural.
Mas eu queria justamente levantar esses pontos aqui, né? A importância da agricultura, mas a gente tem que ter em mente que o agricultor é um agente econômico muito importante para o Brasil. Historicamente sofreu preconceito, mas nós temos que entender também que a visão empresarial, né, a importância desse sustentáculo empresarial da produção agrícola em larga escala é muito importante para o nosso país. Economicamente, nós não podemos desconhecer isso. Então não é só e simplesmente você dizer, o agro está destruindo o ecossistema, o agro está isso, o agro é aquilo. Tem que entender como o agro é importante para a nossa economia, como também a agricultura familiar também é importante para a nossa economia. Nós não podemos substituir um pelo outro, anular um em detrimento de outro, por conta de posições que às vezes não são posições fundamentadas em dados concretos, na realidade fática, concreta que nós temos no nosso país, e a importância do agronegócio para a economia. Então nós temos que entender isso. Isso inclusive afeta até a nossa política, afeta até a nossa forma de ver a sociedade. É como se fosse um ranço à prosperidade. Né? É como se fosse justamente uma oposição à prosperidade, ao desenvolvimento, como se sempre estivesse vinculado. Crescimento econômico, desenvolvimento de empresas, de setores, vinculado a algo negativo. Quando, na verdade, é assim que muitos políticos, inclusive, querem que você enxergue as coisas. Que o setor privado, o empresariado, é vilão, enquanto políticos desviam recursos públicos e eles querem justamente o quê? Fazer com que você tenha atenção de modo a esquecê-los e visar o empresariado como se fosse justamente um vilão. Quando, na verdade, os empresários, claro, existe muita lucratividade, existem empresários que não são éticos, obviamente, sim, mas, no geral, a gente tem que entender que o empresariado gera emprego, é importante para a nossa economia. O setor privado é importante. Nessa seara específica da economia agrícola, do agronegócio, nós não temos dúvida, certo? Ninguém quer romantizar o agronegócio, obviamente. Deve ter respeito às regras, inclusive as regras de direito ambiental, sim, as regras de direito do trabalho, as regras previdenciárias, certo? Tudo visando justamente o quê? A respeitar a legislação que nós temos em vigor, que, claro, vai proteger o trabalhador de um modo geral, mas vai permitir que exista justamente o quê? Uma economia que venha a, de alguma forma, ser uma economia benéfica para a sociedade como um todo. Então, nós temos, é uma reflexão tanto quanto fora da ideia de política, tem mais vinculação a uma questão econômica e também até sociológica. Por quê? Porque o brasileiro, ele tem dificuldade de entender mais o Brasil justamente por conta da sua opção política, da sua escolha política, da sua visão específica que ele tem de justiça social. Então, nessa sua visão, ele vai ler o Brasil como ele bem entender, da forma como ele bem entender, até contrariando a própria realidade. Então, sigamos firmes aqui nas nossas análises, e eu espero que vocês possam compartilhar o vídeo, né? Aperta o botãozinho de curtir, porque é importante que a gente tenha essas curtidas para que o vídeo chegue a mais pessoas e estamos abertos ao debate. Forte abraço.